Então, vamos começar. Gente, boa noite. Né? Na semana passada eu fiz uma live explicando as atualizações da Orca, mas eu fiz tudo pelo celular e eu não tive como gravar. Né? Então, hoje eu vou gravar, porque quem não conseguiu participar, consegue acompanhar tudo isso. A primeira coisa que é bom vocês anotarem é que você só consegue melhorar o que você acompanha e o que você controla. Então, vocês precisam de criar, né, estratégias que facilitem a sua vida. Enquanto a gente está começando com uma estratégia, caramba, abre, escreve o valor que você abriu, né? Isso já vai facilitar muito. À medida que isso vai crescendo, né, você vai abrindo mais piscinas, criar uma estratégia onde você consiga ver os resultados, né, de uma maneira muito mais transparente e rápida. A Solana ela fez algumas atualizações que isso vai facilitar muito a gente fazer esse acompanhamento. Tá? Então, eu vou fazer essa passada, eu vou mostrar dois fundos diferentes, né? Um mais conservador, porque tem menos ativos, e um mais arrojado, porque tem ativos que eu já tenho na minha carteira, só que eu montei pools com eles, e vou explicar por que isso, para a gente aproveitar esses próximos 3 meses, tá? Que eles prometem ser bem explosivos. Na verdade, eles já estão sendo. Né? Porque enquanto o Bitcoin ele valoriza 2%, 3%, 5%, os outros ativos chegam a valorizar 10%, 20%, 30%. Então, se você souber estudar bem os ativos que você está colocando e conseguir aproveitar esses momentos, né, você vai ver o quanto isso é prático. E agora, tudo isso na palma da mão. Tá? Antes, para você ter isso na palma da mão, você tinha que ir pelo navegador do seu celular. Então, isso abria uma margem de risco muito grande. Agora, pela Phantom, a gente consegue fazer tudo isso. Então, eu vou mostrar isso também. Primeiro, eu vou mostrar na tela do computador e depois eu mostro pelo celular. Estão me ouvindo bem? Então, deixa eu já colocar aqui abrir a carteira. Então, primeira coisa, abrimos a nossa carteira na Orca. Né? Eu vou conectar minha carteira. Se não está conectado, seleciona a carteira Phantom. E isso da Web3, a Phantom está trazendo várias facilidades para cada vez mais a inclusão do usuário aqui dentro ser fácil. Né? A gente trabalha com as 12 palavras, mas a Phantom ela tem a opção de você criar a carteira e colocar pelo e-mail. Eu fiz isso como teste. Tá? Diminui a segurança. Mas, dependendo da carteira que você está trabalhando, isso facilita, né? Porque eu também recomendo que você, para trabalhar com DeFi, você não coloque sua carteira principal, então que você tenha uma carteira para você operar com DeFi. Isso vai aumentar em muito sua segurança. Porque mesmo que você faça alguma coisa errada, se alguém tiver acesso à sua carteira, né, na pior das hipóteses, vai perder o que você tem na carteira. Mas, do jeito que a gente está fazendo aqui, cada vez você está mais seguro. Então, abrindo a carteira, eu vou mostrar o portfólio, né? Porque o intuito nosso é vocês verem ali as facilidades que hoje a Phantom está trazendo para a gente e que facilita na sua gestão. Essa é uma carteira minha conservadora e ela tem menos ativos. Então, se vocês olharem aqui, eu ainda tenho 2 ativos mais arrojados, né? Mas como é que eu estou fazendo com elas? O lucro eu estou colocando nelas. Então, isso já diminui o seu risco, porque eu deixo em ativos onde eu tenho mais segurança, eles estão nas minhas pools principais, e com o meu lucro, então isso é uma decisão, uma escolha, né? Eu coloco o meu lucro nesses ativos que eles têm uma volatilidade maior. Então, são ativos que eu já tenho na minha carteira e já estou estudando eles há anos, né? A Render e aí que é de inteligência artificial, a I16Z, tá? Depois você faz o dever de casa, estuda sobre elas, mas a perspectiva delas é ter valorizações muito altas. Só que você abrir pools com um tipo de ativo desse, isso vai te dar uns resultados bem melhores. E é isso que hoje eu vou mostrar para você algumas estratégias, tá? Então, primeiro das novidades aqui da carteira, a primeira coisa é que isso... aí 16Z e Render, tá? Não, tranquilo, depois eu vou mandar isso, eu vou escrever isso, vou mandar no grupo dessas pools, você vai ver como isso vai facilitar ainda mais. Então,
A primeira coisa que eu vi na renda, ele colocou essa alteração aqui, ó. Tá vendo aqui, tá em 7 dias? Ele me dá o resultado das minhas pools em 7 dias. Isso facilita muito para você ver resultado semanal. E me perguntaram, André, ele faz uma previsão do resultado? Não, ele faz uma média dos últimos 7 dias. Então, o valor que ele está me dando aqui é uma média do resultado de todas essas minhas pools. Só que, se vocês usarem essa estratégia que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ver que o resultado vai ser melhor ainda. Por quê? Porque o intuito aqui é que aumente o meu capital em dólar. Então, o objetivo de quando você abre a pool, isso tem que ser importante. Então, aumentar minha quantidade de dólares. Então, se eu definir esses pools aqui com ranges de $100, e à medida que ela passa de $100, se está no momento onde o gráfico já está esticado, eu realizo o lucro, inclusive, do que passou de $100. Tá? Eu já tinha falado isso em outros eventos, mas agora eu vou mostrar para você e como isso, no fim do processo, o seu ganho fica muito maior. Então, aqui, eu estou com essa minha piscina. Eu comecei ela com $500, então montei várias pools com $100 cada uma dela, e depois eu abri uma mais com $100 essa semana. Se você olhar aqui, o ganho médio, né, está em 1,27% na semana. Como eu venho falando, se você tem um resultado de 4% ao mês, em 3 anos você dobra seu patrimônio. O mercado cripto, ele proporciona você fazer muito mais. Só que, imagine, como a gente já vem conversando, você consegue levantar dinheiro a 5% ao ano e tem uma constância em 4% ao mês, isso dá para você uma alavancagem muito boa, com uma segurança muito grande. Tá? Então, quando ele me mostra o da semana, e aí agora eu vou abrir de cada um dos ativos. O outro ponto que facilita também muito na visualização. Aqui, apareceu também essa nova opção aqui do layout. O primeiro é por linha e o segundo é por caixa. Então, ele me mostra as caixas do ativo. Isso de uma maneira muito mais simples. Então, ele me mostra o ativo, o par que eu estou usando, render e sol, nesse exemplo. Ele me mostra o valor, né, do range, qual que é o range que eu estou usando, quanto que eu tenho nessa pool, nessa piscina de liquidez, o resultado que eu tive até agora, que eu não saquei, e a estimativa dos últimos 7 dias. Então, no caso dessa minha pool de render com sol, ele me deu, nesses 7 dias, 2,5 no período. Isso foi uma pool de $100. E você vai falar assim, André, mas se eu tenho 2% de $100, só para facilitar a conta, tá? Seria 2,50. Essa minha piscina em particular, eu coloquei ela 150, mas olha aqui o resultado que a gente tem, 154,27. Então, além do ganho que eu tive aqui de 55 centavos, né, eu ainda aumentei o meu capital em 4,16. Então, viu que esse resultado é muito maior do que 2,50. Nas pools de $100, isso vai facilitar. Então, o que hoje eu vou fazer? Né? Você define um dia, então vamos colocar aqui, toda segunda-feira. Claro, teve a valorização do ativo, então eu aproveito isso. E até na hora que o mercado corrige, eu posso aumentar a minha exposição no ativo. Então, para essa estratégia que eu quero aumentar minha quantidade de dólares, eu não estou preocupado em ativos, em DCA. Né? Ótimo, deixa eu só liberar aqui para entrar aqui. Oi, bem-vindo, Lidolfo. Estou aqui fazendo uma explicação das nossas piscinas, né? E aí depois eu vou abrir para perguntas. O que nós temos aqui? Então, eu mostrei aqui, ó. A gente aqui está operando como banco, onde eu empresto para a corretora, né, os ativos e eu recebo por isso. Então, nessa primeira piscina, nessas 6 piscinas, o que eu vou fazer? Eu vou sacar tudo que passou dos $100. E aí, teoricamente,
tudo isso que passou dos $100. É o meu lucro. Porque se eu comecei com $600 e hoje o que eu tiver acima de 600 é lucro. Entende qual que é a lógica? O objetivo para esses ativos. Então, mesmo ele mostrando aqui que eu tive nos últimos 7 dias uma média de todos os meus ativos, o lucro de 1,26, vocês vão ver que na minha carteira, depois que eu fechar todas essas posições, o meu resultado vai ser muito melhor do que isso. Né? Então, eu deixei para fazer isso aqui com vocês, para vocês verem, né, como é simples esse processo. Então, isso é um tipo de estratégia, você pode ter várias, mas essa, eu coloco o dinheiro na mão de uma maneira muito mais rápida e prática. E você aproveita toda a valorização e o movimento do mercado, que é o que vai acontecer nesses próximos 3 a 6 meses. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar aqui em todas essas piscinas e vou sacar o meu lucro. Então, aqui, ó, como é que eu faço? Então, ele me deu lá esses 2 ativos, renda do sol. Se eu for nos 3 pontinhos, ele me dá o que você quer fazer. Então, isso tudo facilita o processo. Eu quero sacar o meu lucro, eu quero depositar, aumentar minha liquidez, ou quero tirar parte da minha liquidez. Então, nessa daqui, eu não estou com o intuito de todas as minhas piscinas elas terem $100. Então, essa aqui está com 150. Eu vou sacar tudo que passar de $100. Então, eu cliquei, ele saiu daqui. Deixa eu só fechar aqui para vocês entenderem. Ó, nos 3 pontinhos, ele me dá as opções. E se eu clicar dentro dessa pool, ele já abre para mim essa opção para eu fazer o saque dos ativos. Então, vocês vão ver que cada vez esses processos vão ficar mais simples. Eu vou fazer tudo isso pelo celular. Então, aqui eu devo fazer só de umas 3 e depois eu fazer esse mesmo processo pelo celular. Até para vocês verem como isso é mais prático. Então, ó, nessa minha pool, ela está aqui com um balanço de $154. Eu vou, então, sacar $54, que é o que passou de $100, além do lucro. O lucro, o harvest das últimas 24 horas está em 55 centavos. Porque eu já tinha sacado o resultado disso, estava lá na carteira. Só que eu quis mostrar para vocês como você consegue realizar, né, ter um resultado real muito maior. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho a primeira opção, Harvest Yield, eu vou sacar os meus ganhos. Então, ele vai sacar esse... Aqui. Eu já tinha selecionado, ele vai pedir a senha, se a carteira estiver fechada. Caso contrário, eu vou liberar. Sempre ele vai fazer isso, né? Aqui é porque já estava um tempo sem usar. Deixa eu só finalizar, fazer essa passagem total de saque. Primeiro eu estou sacando só os lucros. Passou rápido, mas eu vou te mostrar. A taxa de saque é muito barata. É 0,00001 Solana. É menos de $0,01. Né? Então, por isso, essa é mais, né, uma das... Por que eu escolhi trabalhar na rede da Solana, que é muito barato, e especificamente a Orca. Depois disso, meu próximo passo, já que ele está fazendo esse saque aqui, você vai ver que o saque aqui vai sair o saldo, né, o meu lucro, os 55 centavos. Pronto. Aí agora eu vou sacar o que passou, ó, vou fazer um saque do que passou de $100. Então, vou deixar todas elas com 100, que aí fica mais fácil para a gente gerir. Eu coloquei 54. Vou colocar 25. Ó, quando eu coloco aqui o valor que eu vou sacar, né, que eu estou sacando do principal, ele já me diz aqui, ó, do que você tem, quanto Solana, quanto render, e você vai ficar com saldo de $100. Então, isso vai facilitar muito você fazer essa gestão. Como o meu intuito é que dolarizar tudo isso, depois de todos os meus saques, eu vou pegar tudo que eu tiver dos ativos e vou transformar em dólar. Porque o meu intuito aqui é aumentar meu capital em dólar. Então, vou fazer o saque, né? A retirada. Vai pedir autorização disso também. E aí, primeiro ponto, enquanto ele vai fazendo essa operação, para facilitar o controle de vocês, porque a gestão, né, dos fundos, a Sol, ela ainda não tem 100%. Então,
eu gosto de abrir meus fundos com valores redondos. Ou eu abro com $100, ou eu abro com $200, ou com $500, ou com $1.000. Vocês vão ver em outra piscina como isso facilita para você ver, de cara você já olha e já sabe o resultado que você teve. Então, ó, eu fiz o saque, como ele me organiza pelos saldos aqui, já veio agora esse meu outro ativo, né? Que é o que é de inteligência artificial, AI16Z, tá? Depois você faz o estudo. É um ativo que hoje ele está no fundo do poço, está muito barato ele, e ele tem uma perspectiva de valorização muito grande. E aí eu abri uma pool com ele e Solana. Vamos lá, abri ele com $100, ele está com $108. Ele está me dando um ganho aproximado de 1,15% de taxas. Só que não teve a valorização dos ativos além disso. Então, hoje, a Solana valorizou muito, né? Ela saiu de 148 para $157. Ela valorizou muito. Então, eu vou aproveitar toda essa valorização e vou realizar e vou fazer o saque dela. Então, entro aqui para ver os detalhes, né, da minha posição e vou fazer essa mesma operação. Então, isso aí, como vai ficar gravado, vocês podem olhar, né, e fazer da mesma forma. Então, eu vou sacar os lucros. Aqui você viu o trabalho que eu estou fazendo de ativo a ativo. Como vocês já, teoricamente, vocês já sabem como fazer, eu posso vir aqui, tá vendo aqui na tela principal e fazer o saque de todos os lucros. Isso facilita muito. Então, você viu aquele custo lá, eu tenho que sacar, eu vou pagar 1 centavo a mais, porque eu já tinha feito daquela outra. Mas ele vai me cobrar 0,0001 centavo de cada uma dessas operações. Então, eu ganho tempo, eu não preciso de fazer 6 saques nesse caso. Então, ele me deu essa operação, cadê aqui Solana? Confirmar, olha aqui, 5, porque eu já não tinha feito saque de 1, tá 0 lá. Então, ele só vai me cobrar dos que tem saldo, dos 5. 0,0005 Solanas, é menos de 1 centavo que eu vou pagar isso. Então, assim, são operações baratas, né? E isso facilita muito a nossa vida, né? Quando você está começando, que você tem 1 ou 2 pools, você fala, caramba, André, é legal. Mas eu vou mostrar outro fundo que a gente tem. Tem lá 10 ativos, começa a ficar muito mais... leva muito mais tempo você fazer cada um deles, né? Você só anota aqui as perguntas. Ele não está escutando, não. Para a gente perguntar. Deixa eu ver se ele está fazendo aqui. Pronto. Pode... Deixa eu fazer o intervalo aqui e a gente saca, para eu depois ir para o celular. Vamos lá. Aqui para a apresentação. Vamos abrir para perguntas, né? Fala aí, Francisco. Você não está escutando ainda não, né? Está aparecendo aqui, eu não estou ouvindo. Os outros estão ouvindo, Francisco? Sim. Francisco, então você escreve, e aí eu respondo, né? Eu acho ruim assim, mas... Você pode escrever e falar, porque se os outros estão ouvindo, eu não sei por que o meu hoje agora está off. Francisco, talvez peça ele para repetir de novo esse processo. Você vai escrever para gente? Tem que fazer meio rápido e sacar tudo junto. Esperando aqui. Enquanto você escreve... Você está escrevendo, Francisco? Então ótimo. Só para você falar, porque aí eu leio aqui e respondo. Legal. Sobre sacar, ótimo. Então, vamos lá. Hoje a gente teve um probleminha a mais, mas tudo bem. Compartilhar. Voltemos a nossa tela. Não, tranquilo, Lindolfo. O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando aqui, dentro de uma plataforma de DeFi, que é de finanças descentralizadas, como é que a gente acompanha os resultados que ele dão para a gente
que antes era só por dia. Eu vou mostrar aqui. E hoje ele melhorou isso. Então, isso facilita muito mais para você definir o objetivo de cada uma das pools. A gente vai abrir uma depois com os lucros, e isso vai ficar mais claro. Eu vou fazer ali, ó, o passo a passo. Vou botar ali, cadê? Vou deixar aqui. Ó, a gente tem duas formas de sacar as taxas. Se eu vim aqui em Harvest Yields, ele vai sacar de todas as piscinas que estão abertas. Eu acabei de fazer isso, então a gente depois vai fazer isso em outro fundo, tá? Em outra carteira. Então, isso facilita o quê? Que eu não preciso de entrar em uma por uma para fazer o saque. Mas, mesmo assim, você consegue ver o resultado de cada uma dessas carteiras. Então, ó, o que eu expliquei para vocês da estratégia? Todas essas pools eu abri com $100. Então, eu, além das taxas, eu vou sacar o que passar de $100. E vou converter tudo isso em dólar, para ficar com todo o meu capital dolarizado. Esse vai ser meu lucro semanal. Então, vamos lá. Selecionei essa primeira piscina aqui. Na hora que eu clico nela, ele me dá a opção. Ela, ó, como eu já saquei, está em 0,001 centavos. Então, eu vou sacar agora o que passou de $100. Então, eu venho aqui, withdraw, que é o saque, e vou sacar o valor. Lá tem 8,40, eu acho. Vamos ver se é isso mesmo. Está com 8,7, calma, 8,77. Então, eu vou colocar 8,7. Pronto. E vou deixar $100 lá. Está fazendo a leitura da carteira. Pronto. Vou fazer o saque. Para esses ativos com menor... Não, eu não estudei essa carteira Fartcoin, né? Que a questão toda também é você conhecer o ativo e se você, pior das hipóteses, você quer ter ele na carteira. Ó, viu aqui, ó, 0,0001 Solana para cada operação de saque aqui dentro da carteira. E aí eu vou deixar $100 na carteira. Não está aparecendo a operação? Vocês estão vendo a minha tela? Está vendo a minha tela, Francisco? Ah, tá. Então, ó, aqui, então, pode ser a internet sua aí que não está conseguindo. Então, depois você vai conseguir ver isso com calma. Mas vai escrevendo e dá certo. Então, ó, Então, o que a gente viu aqui? Eu vi que ele pode me dar a diferença de resultados. Então, isso já melhora muito. Deixa eu ver em 30 dias. Nos 30 últimos dias, qual foi o resultado que essa minha carteira me deu? Ele está colocando aqui que deu 6,95% nos últimos 30 dias. Só que você vai ver que o meu resultado vai ser muito maior. Porque eu não estou sacando tudo que passa de $100. Então, isso vai trazer para mim um resultado bem maior do que esse. Porque o mercado estava subindo. Se o mercado está descendo, se eu quero fechar a pool e ficar com ativo, ótimo. Por isso, de você ter ativos que você queira, pares, né, que você queira ter eles na sua carteira. Por isso que hoje eu evito trabalhar com ativo que eu não conheço, nem queira ter ele na minha carteira. Porque você tem um risco muito grande, entendeu? De você operar com ativo que a taxa, ele te dá uma taxa muito grande, só que ele pode virar pó. Então, hoje eu já passei muito perrengue com isso, hoje eu não corro esse risco mais. Eu posso até pegar ativos com market cap, com capital baixo, mas pelo menos ele tem mais de milhões. Então, isso sempre vai ser um risco, todos os ativos, né? Existe o risco, só que é um risco calculado. Eu coloco uma pequena parte do meu capital para correr esse risco. Mas isso a gente vai estudando. Então, eu coloquei os dias e também o layout. Então, esse layout eu consigo ver tudo da carteira. Daquela forma, esse rendimento foi em junho. É desse mês. É o resultado que eu tive desse mês de cada uma das carteiras. Ele está falando aqui que é uma média. Vocês vão ver depois que eu fizer todos os saques, o saldo que tem na minha carteira. O saldo que tem na minha carteira é maior do que esse. Se vocês olharem aqui, deixa eu só voltar para você.
Dá para ver. Não consegue. Vocês estão vendo o saldo da carteira? Não, né? Não, então eu vou ver outra forma de mostrar para vocês. Olha aqui. Calma. Aqui. Essa opção aqui do lado superior esquerdo, ele mostra a posição da carteira. Quando você faz um saque, o dinheiro vai para a carteira. Então, a gente sacou aqueles $57 e agora a gente sacou mais $8. E eu vou continuar sacando todos os ativos que tem mais de $100. Se vocês verem aqui, ó, você viu aqui daquele ativo que eu saquei, que estava $108? Eu saquei 8. Ó, o mercado já está corrigindo, já está caindo. Então, agora é pegar tudo que eu saquei e transformar em dólar. Deixa eu só terminar esses outros dois. Tá vendo aqui, ó, essa de Bitcoin. Ele está me dando resultado de 1,9 em Bitcoin. É muito bom, tá? Eu vou sacar o que eu tenho, o que passou, né? Eu vou fazer o saque do que passou de $100. Se está 101, eu vou sacar $1. Então, assim, essa estratégia que eu tenho feito está me trazendo uma rentabilidade muito maior, porque eu não estou preocupado com os ativos. Eu fiz o estudo, né, do que cada ativo, o alvo de cada ativo, e aí, cada vez mais que você vai entendendo o ativo, por isso não colocar muitos ativos. Você entende o ativo, entende qual é o intervalo que ele está colocando, isso vai melhorando seus resultados. O que eu estou preparando para esse mês de julho, né? É montar um grupo de quem está ativo montando as carteiras, para a gente, semanalmente, colocar as carteiras e discutir. Porque não é só eu falar o que eu estou fazendo, e sim, quem está fazendo, quais são os ativos que a gente pode fazer para que todo mundo tenha um resultado melhor. Então, estou sacando aqui, finalizando aqui essa... Deu uma travadinha aqui. Calma que às vezes... Pronto, consegui. E aí aqui, saquei todo o lucro. Olha o lucro que eu já estou agora na carteira lá em cima. Eu estou com 70... Cadê? Demorou um pouquinho mais. Eu estou já com $72 em ativos. E eu vou pegar tudo isso e transformar em dólar. Tá? Só finalizar essa operação aqui. Então, hoje, basicamente, eu quis mostrar para vocês esse resultado e vou mostrar agora como é que a gente faz isso pelo celular. Porque ter isso à mão também é muito legal, né? E com uma segurança muito maior. Antes a gente ter que fazer isso pelo computador e não ter isso na mão, às vezes a gente perdia uma oportunidade. Então, eu olho minhas carteiras umas 3 vezes por dia, de manhã cedo, como é que está, na hora do almoço e à noite. E aí, quando ele está dando esses sinais, eu realizo o lucro. Então, isso eu estou sendo muito mais assertivo, né, dentro do processo. Então, se 6% já é um resultado legal para a semana, imagine o resultado que a gente teve aqui. Se a gente colocou aqui $500 e está com $72 de lucro, o resultado é maior do que isso. Só que vocês têm que acompanhar, né, ter esse controle escrito. Tá? Cada pessoa tem o seu, mas que é importante que você, toda vez que abrir uma piscina, você tenha esse cuidado. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu ver, já saquei de todos. Está faltando só desse daqui, ó, de Solana com dólar. Fazer a mesma coisa. Então, isso mostra o quê? Qual que é a perspectiva que a gente tem aqui dentro desse mercado. Então, eu estou com um fundo com valor pequeno, $500, e eu consigo fazer retiradas, né, semanais. Então, isso facilita muito. Agora, eu vou pegar tudo isso e converter em dólar, e aí eu abro aí depois para a gente fazer perguntas. Deixa eu só fechar isso daqui. Cadê? Só atualizando aqui. Pronto. Está finalizando essa operação. Aí agora
que eu vou fazer ali dentro da Solana? Depois que eu fiz os ativos, agora eu vou fazer essa troca. Eu vou pegar todos os ativos e vou dolarizar tudo isso. Porque eu não quero me preocupar, né, agora com a correção. O mercado subiu muito, e aí agora, depois de 9 horas, ele normalmente ele pode corrigir na madrugada, e eu vou estar com o meu ativo em dólar para decidir o que eu faço no dia seguinte, e estou com tudo em dólar. Então, agora, a primeira coisa que eu vou fazer é render, vou já tirar a render que eu tenho, ó, tá com 13 dólares de render, vou dolarizar tudo. Então, isso é uma estratégia partindo do ponto que eu quero ter renda em dólar. Então, isso vai facilitar e muito para você, toda semana, você fazer esse saque. Tá? Nos Estados Unidos usa muito isso, no Brasil a gente está acostumado a fazer mensal, mas desse jeito a gestão é muito melhor e você fica muito mais assertivo. Só enquanto eu finalizo aqui a conversão de todos eles. O meu ficou lento na internet. E quem é a próxima? E tem o Solano também. Não, a taxa, todas elas, a taxa é 0,0001 Solana da Orca. Cada DeFi tem uma média de taxa. Né? Eu gosto muito da Orca, porque as taxas delas são muito baratas. Tá? Tem a Radix, tem várias outras corretoras, mas as taxas da Orca eu estou achando sempre muito boas. A Solana também, como ela subiu muito, eu vou deixar lá só 2 dólares. Então, pode deixar 2 dólares. Na verdade, como é muito barato, eu vou deixar só $1. Não precisa, entendeu? Não precisa ficar deixando muito dinheiro ali parado. Então, se o total é 18 dólares, eu vou sacar 17 e deixar $1 para ficar pagando as operações. Tá? Então, isso aqui dentro dessa... Eu vou abrir aqui para perguntas. E aí, dependendo de como for, eu mostro como é que a gente faz tudo isso pelo celular. A internet agora que ficou... Só ligar ela fisicamente. Deixa eu ver se eu desligo. Vou fazer aqui a atualização, Tá me tirar, ouvindo? né? Então, cliquei aqui nos 3 pontinhos, coloquei a... Agora eu tô ouvindo e vocês, tá? botei $17, que na verdade foi o que ele estava passando aqui, ó. Ele estava 517 lá embaixo. Voltou a escutar, então? Agora eu tô te ouvindo, ótimo. Ah, que bom. Então, pronto, podemos As fechar isso taxas daqui e aí a gente passa para... As taxas na Phantom sempre vão ser cobradas em Sol, né? Em Solana. Sempre Solana. Para você operar lá, você tem que ter Solana. Então, sempre tem que deixar o que eu falo para quem está começando, você sempre transfere Solana para lá e faz tudo por lá. E quando você vai montar pool, já tem aquela conversão automática, então facilita demais, né? Pode estar 100% em o Solana. auto-swap, isso facilita muito, que é Mas outra a taxa do facilidade. swap também é baratinha, assim? Eu fico com receita do swap também, a taxa é baratinha? Sim, a mesma taxa que você para sacar é o swap. Ela aumenta um pouco dependendo do horário por conta de tráfego na rede. Entendi. Então, agora está muito barata a taxa. Às vezes estava 2 centavos, mas mesmo assim é 0,00. Você vê lá, são 5 casas decimais. É muito barato. Então, assim, é acompanhar, né, os resultados. Cadê? O Elton agora pode falar que ele está escutando. Agora eu estou ouvindo. É porque ele estava falando. É verdade, estou vendo vocês conversar aqui na minha cabeça. Não, então, primo, na verdade é o seguinte, eu fiz aqui, nós tínhamos colocado $500 na semana passada, né? E desses $500, hoje, o que está mais deu R$3 e 70 de lucro, e mais 517.
Então, eu fui seguindo o mesmo passo, eu cliquei no 517 ali e tentei sacar os 17, né? Fui nos 3 pontinhos, cliquei nele, Sim. cliquei lá em Liquid, né? Um trade Então, Liquid e vou fazer isso agora em outra pool. Vou fazer pelo celular agora. Vamos lá, deixa eu ficar E acompanhando aí pelo vocês celular. vão ver, você cria um padrão. Isso facilita muito para você acompanhar toda semana. Se aquela pool, o resultado dela está sendo positivo ou não. Né? Hoje me perguntaram, André, mas qual que é o melhor momento para eu fechar a pool? Falei assim, você primeiro tem que saber por que você abriu ela, qual é o seu objetivo. Né? Então, se você tem claro o seu objetivo, fica muito mais fácil. O ideal é que você feche ela no lucro. Se você quer dólar. Se você quer fazer DCA ou compra média de um ativo, você fecha quando ela estiver embaixo. O meu objetivo é só não deixar o dinheiro parado na carteira. É lógico que eu não vou pôr todo. A parte que eu estou fazendo não está parada. Eu só tô saindo quando ela sai do range. Aí eu saio e monto outro. E o lucro, eu estou mandando tudo para a minha Redot Pay. Eu torno o cartão. O lucro é para você viver. Né? Eu estou usando a Casta, que é um cartão da rede da Solana, que me dá um cashback de 5%. Com Casta. Depois eu mando para você pelo WhatsApp. Ah. Então, assim, facilita muito as operações, o lucro, quando você joga ele já direto para um cartão. Porque quando a gente fala cartão de crédito, no mercado cripto ou em dólar, tudo é pré-pago, né? Você só gasta o que você tem. Sim. É bom que você não tem dívida. Então, eu tenho esse lucro para ir pagando as minhas contas. Então, eu vou mostrar agora pelo celular como é que a gente pode fazer e vou colocando. André, eu crio uma pool com cada objetivo. Eu tenho uma pool que é para pagar, exemplo, a net. A outra é para pagar a prestação do carro. A outra, entendeu? Para pagar a conta de luz. Então, dessa forma, você, de uma maneira muito mais simples, você começa a construir sua liberdade, que realmente é fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Porque senão, quando você fala assim, na minha liberdade eu tenho que ganhar 10 mil reais por mês, fica muito longe. E quando você coloca assim, não, primeiro eu quero fazer renda para pagar a Netflix. É 100 reais. Legal. Você já tem uma meta. Para isso, eu preciso fazer 25 reais por semana. Entende como quando você divide fica muito mais simples? E aí vira um game, porque você vai... Toda semana você, caramba, eu acertei nisso, eu melhorei. Porque é essa prática, é esse o dia a dia. E quando a gente tem lá no grupo para a gente perguntar, você vê que a maioria não pergunta, por quê? Ou não está fazendo, ou acha que a pergunta é besta, ou não consegue nem bolar uma pergunta. Tá? Então, esse caminho, esses encontros que a gente vai fazendo, estou organizando para ver se a gente faz isso pelo menos mensalmente, isso facilita muito que você sinta isso na pele, como é simples, é muito mais simples. Tá? Deixa eu entrar aqui pelo celular, que aí agora eu vou mostrar na outra conta como é que a gente pode fazer isso pelo celular de uma maneira muito mais leve. Deixa eu entrar aqui. Cadê? Vou ter que só desligar o áudio do celular e está tudo certo. Você vai espelhar o celular aqui na tela? Eu estou entrando pelo celular. E aí eu estou entrando na reunião pelo celular. Tá. Eu vou tirar o áudio para não ter problema. Sem som. Pronto. E sem áudio. Participar, compartilhando tela. Pronto. Isso. Pronto. Deixa eu ver. Vocês estão vendo aí? Entrou para vocês? Tá carregando. Então, tela preta aí, pedindo a senha. Pronto. Deu. Entrei aqui. Primeiro aqui eu estou vendo aquela carteira que a gente estava operando. Tá? Você viu que isso aí você está na Phantom, você não está na Orca, não, né? Aqui eu estou na carteira na Phantom. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz tudo pela Phantom. Legal. Deixa eu só fazer o seguinte. Não vai ser tudo junto. Então, vamos lá. Eu vou agora escolher uma das carteiras. Você viu aqui que a gente pode ter várias carteiras. Eu tenho várias carteiras aqui, cada um com estratégias diferentes. Né? Então, eu vou entrar ali nessa aqui. É uma que eu tenho várias estratégias ali da Orca. Já tenho algum saldo aqui, porque essa aqui eu já estava fazendo essas operações de sacar.
E aqui embaixo você vê a lupa, do lado inferior tem uma lupa embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o... Só um segundo que eu vou pegar o meu mouse para facilitar para vocês aqui. Pronto. O mouse, que aí a vida fica mais severa. Vocês conseguirem ver aqui. Pronto. Ixi. Ligou no computador. Não é quase. Às vezes a tecnologia me dá um banho. Ligando no computador e não ligou no celular. Mas, ó, aqui embaixo da tela tem uma lupa do seu lado inferior. Tem uma casinha, né? Uma troca, um relógio, uma lupa. Quando você clica na lupa, ele mostra o quê? Ele te dá a opção de um web. Só que é um web por dentro da carteira. Então, você está muito mais seguro ali dentro para você entrar nas corretoras. Eu já tenho aqui, ó, já tenho a Aave, já está por aqui, já tenho a Uniswap, a Raven e a Orca. Então, facilita muito mais você fazer as operações pelo celular dentro. Então, eu já estou com a Orca, selecionei ela aqui, ela vai entrar na minha carteira. Ela entrou da mesma forma que ela entrou no celular, no computador, então ela entra na tela de troca. Eu vou aqui embaixo, ó, tá vendo? Tem a troca, que é para fazer o swap, né? Que é trocar os ativos. A segunda é para eu abrir pools, que é a gota, essa gotinha aqui, para eu abrir piscinas de liquidez. É um pouco mais complicado para fazer, mas... André, só dar um passo atrás. Eu fiz isso, coloquei na lupa, apertei a Orca, mas eu acho que apareceu a moeda da Orca para mim. Perguntando se eu quero comprar ela, tá $1,96. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui Solana e Orca? Eu entrei na tela, ele entrou pela DeFi. Você pode escrever DeFi Orca. Tá. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar. Vou finalizar aqui o processo, aí depois a gente tenta entrar, né, de outras formas. Mas aqui, você colocar DeFi Orca, ele já mostra. Aí mudou, aí põe para abrir, né? Isso, bom. Então, vamos lá. Aí eu entrei. A segunda opção, a gotinha, é para você abrir uma piscina, e a terceira é para ver minha carteira. Então, ó, a mesma coisa que a gente viu lá pelo celular, aqui a gente consegue. Só que essa é uma carteira maior. Olha como é que essa minha carteira está fazendo. Ela está mostrando aqui meu saldo, ela está mostrando o resultado dos últimos 7 dias, 1,17 nos últimos dias. E quando eu posso mudar aqui, ó, selecionar, mesmo jeito, ó, 30 dias. Então, essa carteira aqui está me dando acumulado nos últimos 30 dias 8,191. Muito bom. Só que isso é o de taxa. Só que a carteira está me dando um resultado muito maior do que isso. Por quê? Porque aquela estratégia de eu sacar tudo que passou no caso aqui, eu abro as piscinas com $1.000 ou $500. Tudo que passa do principal, eu saco. Legal. Então, o nosso resultado acaba sendo muito maior, porque o que eu quero é aumentar a minha quantidade de dólares para esse ativo. O mercado caiu. Eu pego e monto novas piscinas, né? Mas aí são estratégias para você abrir a pool. O intuito aqui é você ver o que está de novo aqui e como é que a gente pode aproveitar. Então, ó, no mês, ele está falando que eu estou com um lucro de $429. André, mas se você fala que você está com $429 e tem aqui no seu total só 240, tá vendo aqui? 5.240. Só que eu não tenho mais o saldo da carteira. Então, se eu pegar o saldo da carteira, 124, mais 240, eu já estou com $360. No caso aqui, eu estou dolarizando tudo. Então, ele vai mostrando para você, e esse yield é o resultado que eu não saquei ainda. Então, eu ainda não saquei $14. É porque hoje de manhã eu fiz saque. Então, isso daqui é o resultado que eu tive só de 6 horas da manhã até agora. Acho que 7 horas da manhã até agora. Então, em 12 horas, ele me deu $14 de lucro.
Então, isso vai facilitando, gente, a sua gestão, como fica muito mais leve, né, de você operar. Então, vamos colocar $60 por semana, com investimento de 5 mil. Quando você joga isso por mês, é muito legal. Então, eu vou fazer o saque desse valor total. Então, eu saquei todas as taxas. E agora eu vou passar de ativo para ativo, vou fazer isso só em 2, né? Porque eu acho que hoje, nessa daqui, eu já tinha feito esse trabalho. Está fazendo saque de 14 posições. E ele vai me cobrar, já está me cobrando um pouquinho mais, viu? 0,32. Então, 0,002 centavos por cada posição. Que está congestionado, talvez, pelo horário que está dando 1 hora, está dando 9 horas, né? O horário que a turma normalmente fecha as posições, que a gente está virando o gráfico mensal e semanal, né? Tá finalizando. Amanhã já é julho, né? É o final do mês de junho. Então, está todo mundo realizando lucro para começar o mês, né? Do zero. Então, ele está fechando aqui as posições. Pronto. Fechou todas as posições. O meu yield, né? Minhas taxas zerou ali. Isso foi para onde? Para a carteira. Então, aqueles $14 já foram para aí. Estava 124, foi para 138. Tá, esse já é o primeiro passo da facilidade aqui. O normal dele, antes, ele tinha 10 só em lista, em linha. Em linha, é muito mais difícil você ver os ativos. Quando eu coloco ele em caixa, fica mais fácil de eu ver cada um deles. Então, aqui você vai ver alguns dos meus ativos, que olha aqui a média dos resultados deles para a semana. Né? Então, render com dólar. Tem $1.000, estava com $1.000, eu saquei o lucro e tudo que tinha passado de $1.000. Ele me deu um resultado de 1,56 na semana. Qual foi a outra pool aqui? Render com dólar também, que estava montando duas, também com $1.000. Ele me deu quase 1% na semana. Então, e olha o tamanho do meu range. É um range grande pra caramba. Então, é isso que eu fico imaginando. Como a taxa é muito baratinha, não faz mais sentido pôr um range pequenininho, aí saiu do range, desfaz e faz outro. Você vai ter mais trabalho, né? De ficar montando toda hora. E aí, vamos lá. Eu fazia isso. O que acontece? Quando você está operando com mais dinheiro, eu monto 3 pools daquele mesmo ativo. Só que o que eu vi no passar do tempo quando você deixa um range grande, exemplo é essa aqui de render com Solana. Eu deixei de 2,90 até 6. Ele tem que dobrar. Ele tem que ter uma valorização de 100% quase para sair do range, certo? Sim. Então, quando a range valoriza 10%, não é só o que eu ganho de taxa. O meu fundo aumenta quase isso. Por quê? Porque eu tenho muita render. Entendi. Por isso, naqueles ativos lá, você viu lá, eu tive lá $1 de taxa, mas o meu ativo valorizou $8. Entendi. Então, para essa estratégia de dolarizar tudo que eu saco, aqui o meu ganho é muito maior do que só as taxas. Entendi. André, mas você tem 2 trabalhos, você tem que sacar as taxas e sacar o que passou de 100. Tá bom, é um trabalho bom. Tá sacando. Entendeu? Não tá então, você montar uma estratégia. Então, aqui, eu fiz isso hoje de manhã. 185. Você está no prejuízo? Só se eu sacar e dolarizar. Eu não tô com pressa, porque eu estou acompanhando esses 3 meses, eu quero que essa pool fique mais tempo. Então, foi uma estratégia que eu estudei lá antes. Então, montar a pool, fazer o processo operacional, isso é simples. Quando a gente faz a imersão, o processo é simples. Agora, é entender por que cada uma dessas pools. A ideia desse grupo que a gente, que eu estou pensando em criar, é para a gente discutir e eu explicar para quem já está fazendo, explicar isso a fundo. Tá? Porque aí vocês entendem. Isso, Francisco, que você fez, a pergunta é muito boa. Por quê? Caramba, se eu faço um range pequeno, eu ganho mais taxa, eu só tenho mais trabalho. Só que não, no caso aqui, porque a gente está no momento onde o mercado está subindo. E os ativos estão muito no fundo. Então, o desconto está muito bom. Aqui, uma piscina que eu acho do caramba. É essa de sol com Bitcoin.
né? Ele fala que de taxa eu ganhei 0,3, muito bom, que dá quase 1%, dá mais de 1% em Bitcoin. Imagine você ter 1% de Bitcoin ao mês. Tudo que eu saco dessa piscina, a ideia é eu sacar e comprar Bitcoin. Por quê? Porque na subida, a Solana ela vai valorizar, ela pode valorizar mais do que o Bitcoin. E aí isso vai virar tudo Bitcoin. O meu está dando 0,10 ao dia. Aqui está dando 0,37. O seu está mais E apertado. está com range de quase $300. Eu estou com 580 até 780. Entendeu? Tá então, assim, grande. E você vai ajustando, não tem problema. Você vai ajustando ele. Está dentro do resultado que você consegue mexer no range, alterar o range? Dentro dessa, eu ainda não. Entendi. Tá? Mas para fazer, aí você cria outro range. Ó, essa outra Solana bem parecida com aquela, mas já está dando 0,4 ao dia. Ao dia não. Por semana. Pô, 0,4 em Bitcoin por semana. Se for deixar em stake, você não ganha isso nem por ano de Bitcoin. Tá? E o lucro eu vou transformando em Bitcoin. Aqui, ó, daquele ativo de inteligência artificial, olha o meu range. 118%. Por quê? Porque ela valoriza muito rápido. Ela sobe 20%, 30% em uma semana, em um dia. Entendi. E aí eu estou ganhando sol. Quando ela valoriza muito, o que eu ganho? Solana. Quando o mercado estava mais parado, eu deixava em dólar. Agora que o mercado tá esquentando, eu estou deixando tudo em pares de ativos, né, que eu conheço. Ó. Mesma coisa. Então, olha aqui, ó. Olha o resultado dela aqui. 1,8 na semana. Põe no dia, que a gente acostumou com o dia, porque isso é novidade, só para ter a referência. Ah, tá. Deixa eu mudar aqui para colocar o dia. Comparando porque é assustador. Para quem está no mercado normal, ver o resultado que a gente faz por dia, por isso que eu estou colocando em semana para ativos mais conservadores. Né? Só que quem está no mercado cripto não é conservador. Só que você vê que a gente consegue, sendo conservador, ter um resultado muito bom aqui dentro. Sim, a gente não sofre mais com o mercado subindo e descendo. Porque eu digo é depois que você aprende a fazer isso, melhor para a gente, né? Amigo, você quer que o mercado suba e desça, você quer que o Trump fale, que o presidente fale, que todo mundo fala coisa, que o mercado fica aí desesperado. E a gente está ganhando em taxa. Então, isso daqui, e você ficar bom nisso até o fim desse ciclo de alta, você ganha mais dinheiro ainda com o mercado caindo. Você só precisa de entender a estratégia. É isso que cada vez, por isso de conversar com quem, a gente montar os grupos, de quem está fazendo isso. Tá? Porque só para ficar gerindo isso, eu tenho um limite que eu consigo dar conta. Então, hoje eu prefiro muito mais que a gente discuta, que vocês entendam um pouquinho de cada um desses fundos de uma maneira melhor. Então, aqui, ó, eu tenho um mais agressivo. Olha esse aqui, ó. Esse daqui está com range só de 50%. Ó, 54% de range. E ele está, mesmo assim, dando 0,40 ao dia. Que agora a gente colocou no gráfico ao dia. 24 horas. Muito bom. Com range de 50%. O ativo tem que subir 50% para sair do meu range. Ou cair 10, né? 11. Mas assim, é o que eu digo, eu estou estudando ele há 2, 3 anos. Entendi. E hoje ele está no fundo do poço. Entendi. Assim, o Bitcoin cai 10%, ele cai 5%. Ele não cai mais. Ele já caiu tanto que ele não tem mais onde cair. Legal. Mas isso é estudo. E ele zerar, não existe a possibilidade, assim, existe... Qualquer ativo pode zerar. Pois é, mas assim, né? Esse aí, ele tem um market cap alto, né? É porque a gente agora, a palavra-chave hoje é IA. Então, de 100 projetos de IA, para mim, ele está entre o top 5. Legal. Então, é um projeto muito bem estruturado com um bocado de parceiro. Por isso que eu falo, faça o estudo. Aqui eu estou mostrando o que eu estou fazendo, mas faça o estudo desse ativo, dá uma pesquisada, você vai ver, caramba, tem gente falando que ele vai aumentar 1000%. Entendi. Então, eu tenho ele na minha carteira, mas eu também tenho piscinas, porque fica mais fácil, você estuda, eu estudo a mesma coisa, é um ativo que eu estudo porque está na minha carteira. E, além disso, eu ainda ganho
nas pools, ó. Aí vem aqui renda. É porque aqui eu tenho vários, você viu que eu tenho vários ativos. Sim. Então, assim, isso daqui facilita muito todo o processo de gestão mesmo. Tá? Então, era isso daqui que eu queria mostrar para vocês, de como é que você pode ter um resultado muito melhor. Olha aqui, desse daqui está dando 0,3% ao dia. Então, são resultados muito, muito legais. Tá? Esse daqui, ó, eu não sei quem conhece a Link. Né? Link é um oráculo que está fazendo parcerias com Mastercard. A PIF, Chainlink, ela está... PIF. Ah, PIF, não conhecia. A PIF, ela faz o mesmo que a Link, só que ela é 100 vezes mais barata. E está começando. Ela tem... o dela, esse é um ativo de risco. Né? Então, eu tenho 1% do meu capital em PIF. Só que ela tem uma perspectiva de valorização muito grande. E olha aqui, ó, o que ela está me dando dentro do range, porque é um ativo que já tem mais de 1 milhão de market cap. Ela está dando 0,56 ao dia. Entende como isso daí? Olha aqui, ó, a PIF com range maior está me dando 1,4 ao dia. Com range de 20%. Então, tudo isso, gente, fechando aqui, vamos fechar aqui, deixa eu ver se eu consigo fechar. Agora. Como é que eu saio disso daqui? Calma que eu... Cadê? Fechar, remover da chamada. Pronto, bloquear, preencher, não. Só remover, pronto. Vocês entenderam aqui o que a gente pode fazer, tanto pelo celular como pelo computador? Então, a questão toda é você ter todo esse controle agora na mão. Isso, da Phantom fazer isso, é coisa de 1 mês, 2 meses. Então, a gente está muito na frente de todo mundo. Então, por isso que é um dos ativos que, para mim, tanto a Phantom, a Orca, é um ativo que, dependendo, é interessante você estudar e colocar, porque eles estão entregando muita coisa. Sim. Porque vai chegar uma hora que a pessoa nem sabe mais que ela está em DeFi, que ela está operando em cripto. Porque a plataforma está tão simples na mão, que você fala assim, ó, quero investir, e aí ela faz tudo. Por enquanto, a gente ainda tem que fazer. Entendi. Então, quem está fora do mercado fala, caramba, isso é complicado. É simples o processo. Você precisa entender que são várias variáveis. Né? Só que está na mão. E eu gosto de reforçar que, amigo, daqui 10 anos, quem você acha que vai se preocupar mais com o seu dinheiro? Você acha que qualquer governo, A ou B, a questão aqui não é de falar de governo, mas quem você acha que vai se preocupar mais com o seu dinheiro? É você ou qualquer governo que tiver aí? Então, as pessoas não querem ter responsabilidade. Só que aqui a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais simples. Tá? Vou abrir para a pergunta, que eu estou agora ouvindo todo mundo. Tem alguma pergunta aí, Welson? O Lindolfo aqui cai de paraquedas. Ele fala assim, meu Deus do céu, André, você já me falou o que você fazia, mas eu não sabia que estava desse jeito, não. Mas é porque essa plataforma na mão, ela está há 1 mês, tem pouco tempo. Né? E aí eu estava estudando ela e agora é nesse último período que eu venho falando com a turma. Não, na verdade... Mas legal, gente. Clareou para vocês aí um pouco do que é possível a gente fazer. Então, assim, é um caminho que não tem volta. Porque quanto mais você entende o que está acontecendo, né? Legal demais, parabéns. Então é isso, gente. 1 hora já passou, é rápido pra caramba, né? Então é só dar aí parabéns para vocês que conseguiram estar aqui. Obrigado, e vamos falando lá no grupo, as atualizações. E é conversar no grupo e isso, mostrar os resultados. E só lembrando, olha aqui, ó. Quando é que você vai ter a sua primeira? Lembre disso, ó. A ideia do desafio é... Então, estou preparando isso para entregar para vocês, né, no final do ciclo, né, quem conseguir alcançar aí a sua primeira. E o desafio não é nem o primeiro Bitcoin, é o primeiro 1 milhão de satoshis, que é 0,01 Bitcoin. Legal. Tá? Então, bom demais. Espero que eu tenha aberto aí um pouco mais a cabeça de vocês, mostrado o que a gente está fazendo aí, que é todo dia aprendendo um pouco mais. E só estamos no início. Tá bom? Bom demais. Parabéns e obrigado aí pelo seu tempo. Tamo junto. Um abraço, gente. Até mais. Falou, gente. Boa noite.
Até mais. Boa noite.